Isso. Porque, em decisão unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que casos de Caixa 2 podem ser punidos como crime eleitoral e também por improbidade administrativa. Veja mais detalhes na reportagem de Lauren Keller. O Supremo Tribunal Federal consolidou nesta sexta-feira um entendimento que amplia a responsabilização jurídica do chamado Caixa 2 em campanhas eleitorais. Por unanimidade, a Corte definiu que a prática passa a ser tratada não apenas como crime eleitoral, mas também como ato de improbidade administrativa. O Caixa 2 é caracterizado pelo uso ou recebimento de recursos de campanha não declarados à Justiça Eleitoral. A decisão foi tomada no plenário virtual sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o entendimento aprovado, quem praticar Caixa 2 vai poder ser responsabilizado tanto na Justiça Eleitoral quanto na Justiça Comum, no âmbito de ações civis por improbidade administrativa. Essa dupla responsabilização acontece por causa da autonomia entre as esferas da Justiça, que tratam de aspectos distintos de uma mesma conduta irregular. Na prática, isso significa que um político ou candidato acusado de Caixa 2 pode enfrentar processos em duas frentes: na Justiça Eleitoral, com a possibilidade de pena de prisão e multa, e na Justiça Comum, em ações que podem resultar na perda de direitos políticos, restrições a contratos públicos e outras sanções civis. A decisão foi feita em ano eleitoral, o que dá ao STF um papel central no endurecimento das punições a irregularidades no financiamento político, justamente no período de campanhas. A definição do STF deve influenciar debates e litígios relacionados ao financiamento de campanhas nas eleições de outubro, ao mesmo tempo em que marca um posicionamento firme da Corte sobre o combate a práticas que prejudicam a transparência e a integridade do processo eleitoral brasileiro. Para saber mais informações, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe nossas redes sociais. Bom, para a gente conversar melhor sobre esse assunto, recebo aqui agora o Dr. João Marcos Pedra, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Contexto Metrópolis. Tivemos essa atualização aí do Supremo Tribunal Federal, podemos dizer que um avanço, né, Caixa 2, aí mudando de status, podemos dizer assim. E o que a gente pode esperar daqui para frente em relação ao Caixa 2? O que isso muda na lei daqui para frente? E o que isso muda? Isso pode ter alguma mudança retroativa também? Boa tarde, Neila. Boa tarde, Felipe. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui com todos vocês no Metrópolis. Pois bem, vamos lá. Para a gente poder começar a tratar sobre esse tema, é muito importante entender que o Caixa 2 ele já é um problema existente há muitos anos, tanto que o próprio legislador já trouxe dentro da legislação o reconhecimento do crime, né? O que ocorre? Existia uma dúvida sobre qual que era a função da Justiça Eleitoral, se ela era uma função administrativa, se ela era uma função civil, uma função criminal, qual que é o papel do Poder Judiciário Eleitoral nessa perspectiva. Pois bem, esse novo julgamento ele traz um novo panorama que trata da seguinte forma: quando se julgar um crime eleitoral como o Caixa 2, não impede que esse mesmo fato seja julgado pela Justiça Comum como um ato de improbidade administrativa. Isso faz com que aquele candidato, aquele partido, ou então qualquer pessoa envolvida com o esquema de Caixa 2 tenha o risco de não só ser condenado na esfera criminal, né, por mais que seja julgado pelo Poder Judiciário Eleitoral, como também pela Justiça Comum, pela Justiça Civil, em razão de um processo de improbidade administrativa. Isso aumenta o risco, obviamente, àquelas pessoas que trabalham com a margem da lei e ultrapassam essa margem, mas é uma decisão que ela traz uma voz do Poder Judiciário para o contexto eleitoral do ano de 2026. Uma vez que a gente já vê ao longo dos últimos 10 anos constantes mudanças no contexto de financiamento de campanha, no contexto de pagamento, né? Como se paga uma campanha eleitoral, por exemplo. Então, assim, tudo isso faz parte desse contexto e o Supremo acaba de exarar uma decisão reforçando a responsabilidade dos candidatos e dos partidos de agirem conforme
estabelece a lei e as resoluções eleitorais. Muito bem, deixa eu colocar o Felipe na nossa conversa. Felipe, sua pergunta para o doutor João. Oi, João, boa tarde, prazer estar contigo aqui, falando sobre essa nova decisão do STF. A minha pergunta, eu quero entender mais ou menos como é que vai funcionar essa dupla penalidade, no caso, né? A Justiça Eleitoral, por exemplo, decidir condenar um candidato por crime eleitoral por conta do Caixa 2, ela repercute automaticamente na esfera civil, né? Ou vou ter que ter um processo novo de improbidade administrativa com ampla defesa e contraditório, a fim de chegar no final do julgamento, né? Porque é muito difícil. Se a Justiça Eleitoral definiu como Caixa 2, né? E como a pessoa, o candidato, se defender e falar que não foi Caixa 2, não tem improbidade, essa repercussão eu queria entender mais ou menos na prática como é que funcionaria. Claro, excelente pergunta, e é muito importante a gente entender o panorama constitucional dessa sua pergunta. Porque se a gente for tirar ali o que estabelece a Constituição, nosso Constituinte estabeleceu que aquele ato ilícito que repercutir em diversas áreas do direito, como, por exemplo, o direito civil, o direito administrativo, o direito penal, são áreas diferentes. Então, vão ter julgamentos diferentes de acordo com a sua especificidade. O que é importante ressaltar? Nesse caso em específico, se for constatada a prática de Caixa 2, que a gente chama popularmente, né? Pode ser que você seja condenado na Justiça Eleitoral e também na Justiça Civil, com processos paralelos, processos que não têm qualquer correlação entre si, eles são independentes, né? Então, um processo que tramita na vara civil não tem qualquer dependência com o processo que tramita na vara criminal, e vice-versa. O principal nessa situação é entender como que esse diálogo entre os processos vai se dar, de que forma o processo, por exemplo, criminal eleitoral vai repercutir dentro do processo civil, uma vez que existe a possibilidade de você fazer aproveitamento de provas, por exemplo, mas o contraditório ele vai existir nos dois procedimentos e são dois procedimentos completamente independentes. Obviamente, as penalidades também são distintas, cada um vai ter a sua penalidade, de acordo, obviamente, com o que estabelece cada uma das normas, a norma criminal e as normas de improbidade. A gente sabe que existe aí a nossa, entre aspas, nova lei de improbidade, já não está sendo tão nova mais, mas a gente tem a LIA aí, que ainda tem alguns processos para serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade de alguns dos seus dispositivos, e nós temos também os crimes eleitorais estabelecidos na legislação eleitoral, os quais têm também as suas penas. Então, assim, vai haver um trâmite paralelo, né, caminhando em conjunto, separado, um na Justiça Civil e outra na Justiça Eleitoral com um prisma penal. Tanto que há uma ressalva do ministro Gilmar no seu voto, no seguinte sentido: há uma decisão ainda a ser exarada por parte do Supremo Tribunal Federal acerca desse diálogo entre os processos criminais e civil, e que ele até comenta no voto dele que não é um adiantamento dessa decisão, porque aqui a gente está falando sobre essa questão de improbidade e crimes eleitorais, e lá a gente estaria falando de forma global, das improbidades e dos crimes de forma geral, não relativo especificamente aos casos eleitorais. Doutor, vamos supor que estejamos aí no meio das eleições, no meio de uma campanha eleitoral, e é descoberto aí um Caixa 2 em uma campanha de um candidato. Como é que isso vai acontecer aí agora em 2026 com essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal? Vamos lá. Durante o período eleitoral, a gente tem algumas ações possíveis. A principal, que normalmente é utilizada para essa espécie de ação, é a AIJE, que a gente chama. Ela se escreve AIJE, que é a Ação de Investigação da Justiça Eleitoral, é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. É muito importante que essa ação ela seja ajuizada naquele momento, porque ela tem esse cunho investigativo, de ir atrás de provas, você pode arrolar testemunhas, você pode pedir documentos, é uma ação de fato de investigação. Além disso, você pode, obviamente, noticiar o Ministério Público para averiguar, fazer uma notícia crime, que a gente chama, pode fazer uma notícia de fato também, que é na esfera civil, para que o Ministério Público busque informações relativas ao Caixa 2 e aquele candidato
possa, obviamente, fazer parte ali de um processo, né, exercer o seu contraditório só para a defesa, mas fazer parte de um processo relativo à questão do Caixa 2. É natural que exista esse embate dentro do contexto eleitoral. Obviamente, um candidato que eventualmente está ali em segundo lugar nas pesquisas quer, às vezes, derrubar o primeiro lugar, e essa pode ser uma saída, mas a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade. Por quê? Se a gente for puxar o contexto de 2015 para cá, a gente vai ver que de lá para cá a gente teve um crescimento do uso de verba pública para financiamento de campanha e uma diminuição do uso de verba privada por doações, pelo uso de autofinanciamento, que a gente chama, que é o próprio dinheiro. Por quê? Porque deixou-se de ser possível a doação por pessoa jurídica, que era quem tinha maior percentual de financiamento durante o período eleitoral. De lá para cá, criou-se o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o fundo partidário também passou a compor ali a conta das campanhas eleitorais. Só que em razão disso, né, em razão dos entraves, você passou a ter uma dificuldade maior de financiar as campanhas, porque, enfim, os partidos tinham mais ingerência, maior poder na escolha de quem vai receber, como é que vai ser o repasse, e, consequentemente, o Caixa 2 passou a ser um crime ainda mais comum, ainda mais praticado. Então, assim, não digo que todos fazem, obviamente que essa generalização é irresponsável da minha parte, mas eu digo que existe uma prática dentro do contexto eleitoral de candidatos, principalmente aqueles que não têm tanto acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dessa prática do Caixa 2. Por quê? Porque a possibilidade de doação por pessoa física e jurídica tem muitos entraves ou é impossível, como é o caso das pessoas jurídicas. Então, assim, dentro do contexto eleitoral, até para as eleições desse ano, já vira um recado do Supremo, e, obviamente, é um recado do Supremo e até um pouco do TSE, porque o TSE tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que compuseram esse julgamento. Lembrando que no TSE você precisa de 4 votos para ter maioria. Então, assim, já mostram que o Supremo Tribunal Federal marcou posição. É aquilo ali. Então, acredito eu que para o contexto eleitoral desse ano já temos ali algum grau, né, de manifestação pelo Poder Judiciário acerca do tema. Felipe, você ainda tem pergunta para o doutor João Marcos? Então, assim, doutor, você vê essa decisão do STF, uma mudança de entendimento do STF sobre o Caixa 2? Eu lembro que durante a Lava Jato, em vários momentos, o STF relativizava, né, o Caixa 2 como um crime gravoso, né, como corrupção passiva, corrupção ativa, né, e encaminhava o caso para a Justiça Eleitoral, falando que não era o caso de justiça civil nem justiça criminal no caso, né. Esse entendimento do STF mudou o entendimento do anterior, né, e mostra claramente que talvez vá para um outro caminho a questão do Caixa 2? Eu não vejo como uma mudança, Felipe, eu vejo mais como uma complementação do que já havia de posição. Porque, de um lado, a gente tem ali a questão de corrupção ativa, corrupção passiva, desvio de verba pública para fins pessoais, né? A gente tem os tipos penais relativos a isso, mas muito pouco se falava do Caixa 2 como um ato imoral, um ato que eventualmente desequilibra o pleito. E hoje a gente muito discute a questão do equilíbrio, da paridade de armas. E, obviamente, a gente sabe que existe muita judicialização da política, é natural, mas a gente tem que pensar e ter como foco principal que as eleições elas têm que ser ganhadas nas urnas, não no Poder Judiciário. Então, assim, aquele candidato que mais consegue voto, ele tem que ser, de fato, premiado com o cargo com que ele se pleiteia, né? Mas, ao mesmo tempo, esse caminho, essa trajetória, ela tem que ser muito responsável. Ela não pode ser uma trajetória fundada em utilização indevida de verba pública. Então, assim, eu acho que essa decisão ela vem muito mais como uma complementação do que o Supremo já vinha aplicando para fins de punidade, obviamente para não deixar impune aqueles que cometem ilícitos de forma geral, mas ao mesmo tempo para dar um recado para a sociedade de nós não aceitamos o Caixa 2 como crime eleitoral, não vamos tolerar esse tipo de prática e você ainda vai ficar responsável também na esfera administrativa por um ato de improbidade. Então, acredito eu, de forma geral, que seja realmente essa marcação de posição por parte do Supremo para realmente avançar na jurisprudência em relação a esse tema.
Bom, doutor João Marcos, obrigada, viu? Obrigada pelas explicações aqui para mim, para o Felipe e para a nossa audiência. Te espero aqui numa próxima. Obrigado. Olha, a movimentação